Graça abundante ao principal dos pecadores, por John Bunyan. Capítulo 4. Atormentado pelo pecado e por Satanás. Nesse tempo, o estado espiritual e a grande alegria do povo de Bedford me foram apresentados em um tipo de visão. Era como se eles estivessem sentados no lado ensolarado de uma montanha alta, revigorando-se ao calor dos raios solares, enquanto eu tremia e me encolhia no frio, sofrendo debaixo das nuvens negras, na neve e na geada. Entre mim e aquelas pessoas pensei ter visto um muro que cercava a montanha. Minha alma desejou intensamente atravessar aquele muro e concluí que, se pudesse, iria até o meio deles, me aqueceria e me confortaria com o calor do seu sol. Eu andava e andava ao longo do muro, olhando de perto a fim de encontrar um caminho ou uma passagem pela qual pudesse atravessar. Contudo, por algum tempo, não pude encontrar tal caminho. Então, finalmente vi uma abertura estreita, semelhante a uma pequena entrada, pela qual tentei atravessar. Como a passagem era estreita e apertada, fiz muitas tentativas de passar, até ficar exausto. Tamanha era a minha luta. Mas todos meus esforços foram inúteis. Por fim, com um grande empenho, atravessei a cabeça. Depois, forçando um dos lados, os ombros e, por fim, o corpo todo. Então, dominado pela alegria, sentei-me em meio àquelas pessoas e senti-me confortado pela luz e o calor de seu sol. Para mim, a montanha significava a igreja do Deus vivo. O sol, que resplandecia sobre ela, representava o brilho confortador da misericórdia face de Deus sobre os que estavam do lado de dentro. O muro, eu pensei, era a parede que separava os cristãos do mundo. E a abertura na parede era Jesus Cristo, que é o caminho para Deus, o Pai. Contudo, visto que a passagem era notavelmente estreita, tão estreita que não consegui passar por ela, senão com muita dificuldade, entendi que ninguém poderia entrar na vida, exceto aqueles que o fizessem com sinceridade e deixassem para trás o mundo iníquo, pois na passagem havia lugar apenas para o corpo e a alma, e não para o corpo, a alma e o pecado. Esta impressão permaneceu comigo por muitos dias, durante os quais encontrei-me numa condição triste e lastimável. Mas também fui estimulado a sentir fome e desejos intensos de ser um daqueles que se assentavam à luz do sol. Eu orava aonde quer que estivesse, em casa ou longe dela, sob um teto ou num campo, e, elevando meu coração a Deus, com frequência cantava essas palavras do Salmo 51. Compadece-te de mim, ó Deus, ainda que eu não soubesse de onde vinha a minha angústia. Até então eu não estava totalmente persuadido de que tinha fé em Cristo. E, em vez de encontrar neste fato qualquer tipo de paz, comecei a ter a alma afligida por novas dúvidas quanto à minha felicidade vindoura e, especialmente, quanto a ser ou não eleito. Mas o que aconteceria se o dia da graça já houvesse passado e acabado para sempre? Sentia-me grandemente angustiado e inquieto por essas duas tentações. Às vezes por uma delas, às vezes pela outra. Em primeiro lugar, no tocante às minhas dúvidas a respeito de ser ou não um eleito, descobri, nesse tempo, que, embora tivesse um intenso desejo de achar o caminho para o céu e para a glória, e nada fosse capaz de afastar-me desse desejo, o assunto da eleição me ofendia e desencorajava tanto que sentia, especialmente em certos momentos, como se a força e o poder de tal desejo extraíssem o vigor de meu corpo. Este versículo, assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia. Romanos 9,16. Também parecia esmagar todos os meus desejos. Não sabia o que fazer com este versículo, pois, evidentemente, compreendia que, se o Deus Todo-Poderoso, em sua infinita graça e bondade, não me tivesse escolhido para ser um vaso de misericórdia, nenhum bem procederia de mim, mesmo que desejasse, ansiasse e labutasse por toda a vida, até que meu coração definhasse. Portanto, essas perguntas permaneciam comigo. Como você pode saber que é um eleito?
E se você não for, o que acontecerá? Ó Senhor, eu pensava, e se não o sou um eleito? Talvez você não seja um eleito, dizia o tentador. De fato, talvez eu não seja, eu pensava. Então, dizia Satanás, você pode também abandonar essas dúvidas e parar de lutar. Porque, se você não é realmente um eleito de Deus, não há esperança de que seja salvo, pois não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia. Estas coisas me deixaram desnorteado, não sabendo eu o que dizer ou como responder a essas tentações. De fato, nunca me ocorreu que era Satanás quem me atacava dessa maneira. Pensava que a minha própria prudência levantava tais questionamentos. Eu defendia de todo o coração que somente os eleitos obtinham a vida eterna, mas a pergunta era se eu era um deles. Assim, por muitos dias, fui severamente afligido e desnorteado por estas coisas. Com frequência, quando caminhava para qualquer lugar, chegava ao ponto de quase cair devido ao desânimo mental. Um dia, após ter sido oprimido e perturbado por várias semanas, estava perdendo todas as esperanças de obter a vida. Estas palavras penetraram com vigor em meu espírito. Considerai as gerações passadas e vede, quem, confiando no Senhor, foi abandonado? Fui sobremaneira iluminado por essas palavras, encorajado na alma. Naquele mesmo instante, ficou claro para mim. Comece no início de Gênesis e leia até o final do Apocalipse. Veja se consegue descobrir alguém que confiou no Senhor e foi abandonado. Chegando em casa, tentei achar esse versículo na Bíblia, não duvidando que breve encontraria, pois era vivo, forte e reconfortante ao meu espírito, como se falasse comigo. Bem, eu procurei, mas não encontrei na Bíblia. Aquelas palavras permaneceram somente em minha mente. Então perguntei separadamente a 2 homens piedosos se eles sabiam onde se encontrava semelhante versículo, mas eles não sabiam. Isso me fez pensar em como tais palavras se apoderaram de meu coração e ali permaneceram de modo tão repentino, forte e consolador, e como, apesar disso, ninguém as encontrava. Ao mesmo tempo, nunca duvidei de que estivesse nas Escrituras Sagradas. Continuei minha busca por mais de 1 ano, mas não encontrei esse texto. Então, por fim, olhando rapidamente os livros apócrifos, eu o encontrei em Eclesiástico capítulo 2, versículo 10. A princípio, isso me desanimou. Todavia, como nesse tempo eu já tinha mais conhecimento do amor e da bondade de Deus, o transtorno foi menor. Fiquei menos perturbado, especialmente quando considerei que, embora a referida passagem não estivesse nos livros que classificamos de santos e canônicos, ela continha a essência e a substância de muitas das promessas. Portanto, era o meu dever tirar consolo daquelas palavras. Louvo a Deus por esse versículo, o qual contribuiu para o meu bem. A sua mensagem ainda brilha diante de mim. Depois dessas coisas, a segunda dúvida me sobreveio fortemente. E se o dia da graça houver acabado para sempre? E se eu estiver fora do tempo da misericórdia? Lembro que um dia eu andava pelo campo e estava absorto no pensamento. E se o dia da graça houver acabado? Para agravar minha inquietação, o tentador trouxe-me à mente aquelas boas pessoas de Bedford, sugerindo-me isto. Desde que elas já são convertidas, são o povo a quem Deus tencionou salvar nesses lugares. Eu chegara muito tarde. Elas tinham recebido a graça antes de minha chegada. Agora eu estava em grande aflição, acreditando que essa era realmente a minha situação. Assim, impaciente, não conseguia parar de andar de um lado para o outro, lamentando a minha triste condição, considerando-me pior que milhares de tolos por haver demorado tanto e ter gastado tantos anos no pecado como eu o fizera. Clamava continuamente: oh, se ao menos eu tivesse me convertido antes! Se tivesse me convertido 7 anos atrás! Também ficava irado contra mim mesmo, ao pensar que não tinha bom senso e desperdiçava meu tempo até que minha alma e o céu estivessem perdidos. Tendo sido atormentado por esse temor durante um longo período, eu mal conseguia continuar vivendo, e passando por uma situação semelhante àquela, na qual recebi outro encorajamento,
entraram em minha mente as seguintes palavras: ainda há lugar. Obriga a todos a entrar, para que fique cheia a minha casa. Estas palavras, em especial a frase ainda há lugar, me foram agradáveis, pois pensei ter entendido por meio delas que havia lugar suficiente para mim no céu. Além disso, considerei que, ao dizê-las, o Senhor Jesus pensou em mim, e, sabendo que viria o tempo em que eu estaria aflito, com temor de que não houvesse lugar para mim em seu coração, ele a falou e deixou registradas, de modo que eu encontrasse ajuda para lutar com esta vil tentação. Naquele momento, acreditei verdadeiramente nisso. Passei um tempo na luz e no encorajamento dessas palavras, e o conforto se tornava ainda maior, quando considerava que, há muito tempo, o Senhor Jesus havia pensado em mim e falado essas palavras com um propósito, por amor de mim. Acreditei que ele as dissera com o propósito de que eu fosse encorajado por elas. Mas eu não ficava sem minhas tentações tanto de Satanás como de meu próprio coração e de minhas companhias ímpias. Contudo, agradeço a Deus porque as tentações foram sobrepujadas por uma conscientização acerca da morte e do dia do juízo, que permaneciam diante de mim. Eu pensava frequentemente em Nabucodonosor, a respeito de quem fora dito que lhe seriam dados todos os reinos da terra. Eu pensava que se este grande homem recebesse todas as suas bênçãos neste mundo, uma hora no inferno o faria esquecê-las todas. Este pensamento foi uma excelente ajuda para mim. Nessa época, fui capacitado a perceber algo a respeito dos animais que Moisés identificou como limpos ou imundos. Eu pensava que aqueles animais representavam pessoas. Os limpos representavam o povo de Deus, os imundos, os filhos do ímpio. Li que os puros ruminavam. Isso nos mostra que temos de nos alimentar da palavra de Deus, eu pensava. Eles também tinham unhas fendidas. Eu pensava que isso significava a necessidade de abandonar os caminhos dos ímpios se quiséssemos ser salvos. Contudo, ao ler um pouco mais a respeito desses animais, descobri que, mesmo se ruminássemos como a lebre e tivéssemos unhas semelhantes à dos cães, ou tivéssemos unhas fendidas como a dos porcos e não ruminássemos como as ovelhas, ainda seríamos imundos. Imaginava que a lebre representava aqueles que falam sobre a palavra, mas andam nos caminhos do pecado. O porco representaria a pessoa que abandona o seu pecado e a corrupção externos, mas não possui a palavra da fé, sem a qual não há salvação, não importando quão piedosa seja uma pessoa. Depois, lendo a palavra, descobri que aqueles que são glorificados com Cristo no mundo, por vir, devem ser chamados por Ele nesta vida. Chamados a compartilhar de sua palavra e sua justiça, das consolações e primícias de seu Espírito. Chamados a um interesse especial por todas as coisas celestes, que certamente preparam a alma para o descanso e o lar de glória que está no céu. Mais uma vez fiquei como que paralisado, sem saber o que fazer, temendo que não fosse chamado. Se eu não for chamado, pensei, o que pode me fazer algum bem? Ninguém herda o reino dos céus, exceto aqueles que são chamados. Oh, como eu passei a amar aquelas palavras sobre a chamada do crente, tais como as que o Senhor disse a alguém: segue-me, e a outro: vem após mim. Eu pensei, oh, se ele dissesse isso para mim também. Quão alegremente eu seguiria. Não posso expressar com que anseios supliquei a Cristo que me chamasse. Continuei assim por um tempo, com um intenso desejo de ser convertido a Jesus Cristo. Naquele dia, também vi uma glória tão imensa em ser convertido, que não pude descansar sem ter parte nessa glória. Ouro? Se ela pudesse ser obtida com ouro, o que eu não teria dado por ela? Se eu possuísse o mundo inteiro, teria dado 10.000 vezes mais por essa glória, para que minha alma fosse trazida ao estado de conversão. Quão amáveis pareciam agora aqueles que eu considerava homens ou mulheres convertidos. Eles brilhavam, andavam como pessoas que têm sobre si o inconfundível selo do céu. Oh, eu vi que suas divisas caíam em lugares amenos e que possuíam a linda herança. O que me fez sentir mal foram as palavras de Cristo, registradas no Evangelho de Marcos. Subiu ao monte e chamou os que ele mesmo quis, e vieram para junto dele.
Esse versículo me fez desanimar e temer, mas também inflamou a minha alma. O que me fez temer foi esta consideração: Cristo poderia não gostar de mim, uma vez que chamava somente aqueles que ele mesmo queria. Oh, a glória que vi naquele bendito estado envolveu tanto o meu coração que eu mal podia ler a respeito de alguém a quem Cristo chamara, sem desejar. Se eu tivesse no lugar de um desses, se eu fosse Pedro, se eu fosse João, ou se ao menos eu estivesse lá e o ouvisse quando ele os chamou, como eu teria clamado: ó Senhor, chama-me também! Mas tinha medo de que ele não me chamaria. De fato, o Senhor permitiu que eu continuasse assim por muitos meses, sem revelar-me se eu já era dele ou se seria chamado no futuro. Por fim, depois de muito tempo e de muito rogar a Deus que pudesse compartilhar da chamada santa e celestial, este versículo veio ao meu coração: expiarei o sangue dos que não foram expiados, porque o Senhor habitará em Sião. Pensei que essas palavras haviam sido enviadas para encorajar-me a continuar esperando em Deus, e para mim elas significaram que chegaria o tempo em que eu seria verdadeiramente convertido a Cristo, se até aquele momento eu não era. Nessa época, comecei a compartilhar meus pensamentos e experiências com aquelas pessoas de Bedford. E lhes falei sobre a minha condição. Elas, por sua vez, contaram ao Sr. Guilford, que separou tempo para conversar comigo. O Sr. Guilford estava disposto a acreditar nas coisas que eu dizia, embora, como pensei, com pouca convicção. Todavia, ele me convidou para ir à sua casa, onde pude ouvi-lo conversar com outros sobre a obra de Deus em suas almas. A partir de tudo isso, tive maior convicção e, daquele tempo em diante, comecei a perceber algo concernente à vaidade e à miséria interior de meu coração perverso. Até aquele momento, eu sabia pouco a respeito dessa miséria. Agora, ela começava a ficar visível, e eu pude vê-la agindo em meu coração, em um nível que eu nunca tinha visto antes. Descobri que a lascívia e a corrupção se manifestavam em meu íntimo por meio de pensamentos e desejos maus que eu não conhecia antes. Meus desejos pelo céu e pela vida começaram a desvanecer. Descobri também que, embora minha alma antes estivera cheia de anseios por Deus, agora começava a desejar ardentemente toda a vaidade insensata. De fato, meu coração não seria impelido a considerar o que era bom. Começou a se mostrar negligente em relação à minha alma e ao céu. Hesitaria, com frequência, em envolver-se e realizar os deveres. E isso era como um peso na perna de um pássaro, impedindo-o de voar. E eu pensei: estou ficando cada vez pior. Estou agora mais distante da conversão do que antes. Minha alma começou a afundar em desespero e comecei a nutrir tamanho desânimo em meu íntimo que me senti profundamente abatido, como se estivesse no inferno. Mesmo se eu tivesse sido queimado na estaca, não podia acreditar que Cristo me amava. Infelizmente, não conseguia ouvi-lo, nem vê-lo, nem apreciar qualquer das coisas concernentes a ele. Era como se eu estivesse sendo impelido por uma tempestade. Meu coração era imundo e os cananeus habitariam na terra. Às vezes, eu falava de minha condição ao povo de Deus, os quais mostravam compaixão. Quando ouviam sobre minha situação, me falavam das promessas de Deus. Mas não fazia diferença para mim se diziam que eu precisava tocar o sol com os dedos, ou se me mandavam receber ou confiar nas promessas. Logo que tentei fazer isso, toda a razão e os sentimentos se opuseram contra mim. Vi que tinha um coração que se empenharia em pecar e que estava debaixo de uma lei que condenava. Com frequência, estas coisas me faziam pensar sobre o jovem endemoniado que foi levado por seu pai até Cristo e que, ao aproximar-se dele, foi atirado ao chão pelo demônio. O jovem foi tão ferido pelo maligno que caiu e revolveu-se espumando. Além disso, nesses dias vi meu coração se fechando para o Senhor e sua santa palavra. Senti minha descrença fechando a porta do coração e mantendo Cristo de fora, embora eu houvesse clamado com profundos lamentos: Bom Senhor, arrombe-a! Senhor, arrombe estas portas de bronze e quebre as trancas de ferro. As seguintes palavras criaram, às vezes, um momento de paz em meu coração. Eu te cingirei, ainda que não me conheces.
No que diz respeito a cometer atos pecaminosos, nunca estive tão sensível como agora. Quanto a isso, minha atitude foi mudada completamente. Não ousava pegar um alfinete ou um graveto, ainda que fosse tão fino como palha, pois percebia que minha consciência estava tão sensível e sofreria mesmo ao toque mais delicado. Eu não sabia como expressar-me, com medo de apresentar minhas palavras incorretamente. Eu era cuidadoso em tudo que fazia ou dizia. Sentia-me como se estivesse num pântano que se agitava quando eu me movia. Também me sentia abandonada por Deus, por Cristo e pelo Espírito, e todas as boas coisas. Observei que, apesar de ser tão grande pecador, antes da conversão, Deus nunca me sobrecarregou intensamente com a culpa dos pecados cometidos enquanto estava na ignorância. Ele me mostrou apenas que estaria perdido, se não tivesse Cristo, porque eu era um pecador. Vi que precisava de uma justiça perfeita para apresentar-me sem culpa diante de Deus. E essa justiça poderia ser encontrada tão somente na pessoa de Jesus Cristo. Mas o pecado original e a corrupção interior, que eram a minha desgraça e aflição, era o que eu via se manifestar dentro de mim, de modo terrível. Isso me fazia sentir culpado num grau surpreendente. Por essa razão, aos meus próprios olhos, eu era mais repugnante do que um sapo e pensava ser assim aos olhos de Deus. Pecado e corrupção, eu dizia, jorrariam naturalmente do meu coração, assim como a água jorra da fonte. Agora eu pensava que qualquer pessoa tinha um coração melhor do que o meu. Poderia trocar meu coração pelo de qualquer indivíduo. Pensava que ninguém, exceto o próprio diabo, podia igualar-se a mim em iniquidade e corrupção mental. Então, caí em profundo desespero ante a percepção de meu próprio pecado e corrupção. Concluí que a condição na qual eu estava não poderia ser conciliada com o estado de graça. Certamente, pensei, sou rejeitado por Deus. Certamente fui entregue ao diabo e à disposição mental reprovável. Continuei desse modo durante um longo período por vários anos. Enquanto era afligido dessa maneira, com temores de minha própria condenação, duas coisas me faziam pensar. A primeira, ver pessoas idosas buscando as coisas desta vida, como se fossem viver aqui para sempre. A segunda, encontrar aqueles que professavam ser crentes em angústia e abatimento quando sofriam perdas físicas, como a morte do esposo, da esposa, do filho e etc. Senhor, eu pensava, tanto alvoroço por coisas tão insignificantes como essas. Como alguns buscam as coisas terrenas e que pesar outros sentem por perdê-las. Se trabalham tanto e derramam tantas lágrimas pelas coisas da vida, como sou digno de que os outros chorem e orem por mim e tenham pena de mim. Minha alma está morrendo, está amaldiçoada. Se ela estivesse em bom estado e eu mesmo, convencido disso, quão rico eu me consideraria, embora fosse abençoado apenas com pão e água. Consideraria essas pequenas aflições e as suportaria como fardos leves. Entretanto, quem pode suportar um espírito afligido? Apesar de severamente preocupado, agitado e aflito com a visão, a consciência e o terror de minha própria iniquidade, temia que esta visão e esta consciência deixassem minha mente. Descobri que, se a culpa da consciência não fosse removida da maneira certa, ou seja, pelo sangue de Cristo, o estado da pessoa se tornaria pior, perdendo ela a mente preocupada. Portanto, se minha culpa pesasse intensamente sobre mim, eu suplicaria a Deus que o sangue de Cristo a removesse. Mas, se a culpa fosse removida sem a aplicação da obra redentora de Cristo, visto que, às vezes, a minha consciência de pecado parecia desaparecer completamente, eu me esforçaria para restaurá-la em meu coração, lembrando-me da punição do pecado no inferno e clamaria: Senhor, que a culpa seja removida de meu coração somente quando isso puder ser feito da maneira certa, por meio do sangue de Cristo e da aplicação da tua misericórdia à minha alma, por intermédio dele. Este versículo estava firme em meu coração e mente. Sem derramamento de sangue, não há remissão. Fiquei ainda mais assustado ao ver pessoas que, embora lamentassem e orassem, ao sentir as aflições da consciência e recebessem algum alívio de suas inquietações, em vez de perdão de pecados, não se importavam com a maneira segundo a qual haviam perdido a sua culpa.
interessava-lhes apenas o alívio de sua consciência. Depois de libertos, erroneamente da culpa, não eram santificados por meio dessa libertação, e se tornavam mais endurecidos, cegos e perversos, depois do tempo de sua inquietação. Isso me deixou temeroso e me fez suplicar a Deus que tal não acontecesse comigo. Estava triste por Deus me haver criado, pois temia que fosse condenado. Eu considerava o não convertido como a mais infeliz de todas as criaturas de Deus. Afligido e atribulado dessa maneira, a respeito de meu estado infeliz, considerava-me, acima de muitas outras pessoas, singularmente destituído da bênção de Deus. De fato, eu pensava ser impossível alcançar tanta santidade de coração que chegasse ao ponto de agradecer a Deus por me haver criado. De tudo o que Deus fez, o homem é, certamente, a mais nobre de todas as criaturas do mundo. Mas, por causa do pecado, o homem se tornou desprezível. Tenham como abençoada a condição dos animais, pássaros e peixes. Eles não possuem uma natureza pecaminosa, não são objetos da ira de Deus, nem são destinados ao inferno após a morte. Portanto, eu me regozijaria se fosse um deles.